Olá, estamos começando mais uma entrevista aqui na Causa Operária TV. Hoje a gente entrevista a Lourdes Melo, candidata do Partido da Causa Operária a prefeita de Teresina, no Piauí. A gente vai bater um papo com a Lourdes. Boa noite, Lourdes. Obrigado aí pela sua presença aqui nessa entrevista. É um prazer conversar com você. Queria que você, em primeiro lugar, se apresentasse falando um pouquinho sobre a sua trajetória no PCO. Quando que você começou a militar no PCO, Lourdes? Então, eu queria primeiramente me apresentar, né? Eu sou professora da Rede Pública Estadual de Teresina e eu sou militante do PCO há 10 anos. Nesse período, a gente tem seguido, né, as diretrizes do partido. Mais recentemente, na luta contra o golpe, a luta contra o golpe, a luta também que foi contra o golpe da ex-presidenta Dilma, né, que foi golpeada pela direita sem nenhum fundamento de crime, né, por questões de pedaladas, e que logo depois a direita já aprovou que pedaladas podem ser agora regular, o governo fazer as pedaladas, mostrou quando nós, do PCO aqui em Teresina, falávamos para toda a população e para o PT que esse golpe foi um golpe, a derrubada da Dilma foi um golpe contra a esquerda, contra a população, de uma mulher que foi eleita com 54 milhões de votos, primeira mulher eleita a presidenta do Brasil, e com muita firmeza a gente continuou na luta contra o golpe. Depois, nós aqui no Piauí, nós participamos, né, organizamos o Comitê pela Liberdade do Lula, organizamos caravana a Brasília, de movimentos conjuntos, né, chamado pelo PCO, pelo Partido Nacional, e fomos também a Curitiba, e aqui nós fazíamos cartazes, fazíamos reuniões e lutamos fazendo a pressão pela liberdade do Lula, até que Lula foi solto, né? Mas a direita ela continua pressionando as organizações de trabalhadores, e nesse meio termo, da prisão do Lula, eles teve a eleição, que a prisão teve esse objetivo de prender o Lula para que o Bolsonaro ganhasse as eleições, e a gente falava aqui que nós devíamos travar essa luta para todos os sindicatos, para a população, mas existia uma paralisia, e nós éramos a vanguarda dessa luta. E assim, o Bolsonaro ganhou as eleições, e existe ainda uma falta de mobilização nessa luta, e nós estamos na frente aqui em Teresina, pela derrubada do governo ilegítimo de Bolsonaro, mas a gente sente também ainda uma resistência do próprio PT e do conjunto de alguns segmentos organizados dos sindicatos, da CUT, que antes, quando o Temer assumiu o governo, logo após o golpe da presidenta Dilma, eles falavam com muita convicção, com muita expressão, fora Temer, e hoje eles não querem fazer nem um cartaz, um adesivo, ou qualquer coisa nesse sentido, do fora Bolsonaro. Eles falam o coiso, esse presidente ilegítimo, mas para eles é uma forma de um refluxo, né? Não querer abertamente
massificar essa luta pelo Fora Bolsonaro. E nós estamos aqui no Piauí, no Comitê de Luta pelo Fora Bolsonaro e também de tentar organizar a luta para que os direitos políticos do Lula sejam resgatados, e chamando também uma eleições gerais agora, para que a gente possa estar realmente dando a continuidade da luta contra o golpe e mostrando que o Lula deve ser o candidato, ele tem que estar apto a ser candidato para que a população possa realmente ter essa possibilidade de votar no Lula, que ele foi cassado e foi impedido dos seus direitos políticos de ser na sua candidatura. O Lourdes, você falou, né? Acabou de falar do Lula e do Bolsonaro. O PCO foi o partido que esteve sempre à frente aí desde o começo, né? Contra o processo do impeachment da Dilma, e depois pela restituição do mandato da Dilma, contra a possibilidade de prisão do Lula, denunciou desde o começo, né, que o Lula seria preso e que a esquerda deveria se mobilizar. Quando o Lula foi preso, o PCO, como você falou, fez atos em Curitiba, levando inclusive militantes aí do Piauí. E agora o PCO, nessas eleições aqui, tem como parte do seu programa a luta para que a esquerda se una, como você falou, pela restituição dos direitos políticos do Lula, mas que também ele tenha o direito de ser o candidato da esquerda nas eleições de 2022. Explica um pouquinho a importância disso, Lourdes. Então, é isso, nós continuamos nessa luta para que venha uma convocação de eleições gerais e que o Lula possa ser o candidato a presidente. Mas também a gente coloca que o próprio PT, né, a esquerda, ela espera apenas para a próxima realização da eleição em 2022. E o que o Bolsonaro vem atacando, os direitos da classe trabalhadora, o momento é de enfrentamento agora, e não esperar a eleição somente em 2022, onde a direita, né, a burguesia, vai se articular cada vez mais para que nessa eleição eles possam estar mais fortalecidos. Por isso, a gente diz que o Bolsonaro tem que ser derrotado, na rua, com o povo na rua, que a população já está sentindo o efeito dos ataques do governo Bolsonaro, mesmo tendo esse apaziguamento com relação à questão do auxílio emergencial, e agora que teve a redução para R$300, as pessoas já estão revoltadas, porque o custo de vida tem aumentado muito, a carestia, e a população, é preciso que a gente mobilize a população pela manutenção do auxílio emergencial associado à luta do governo Bolsonaro, que quer deixar o povo, principalmente o povo pobre, passando fome, passando necessidade. Ô Lourdes, você falou que você é professora, né? Queria saber como é que está a situação dos professores em Teresina e no Piauí todo, né? Você falou que é professora da rede estadual, imagino que no Piauí não esteja muito diferente do que está no resto do Brasil. Imagino, no entanto, que não esteja melhor, né, a situação dos professores piauienses do que no resto do Brasil. Como é que está a situação aí nas salas de aula, né, ainda mais com a questão do coronavírus, a possibilidade de volta às aulas? Qual que é a política do PCO com relação tanto ao movimento dos professores, né? O PCO tem uma atuação forte aí no movimento sindical dos professores, como também na atualidade aí com essa questão do coronavírus. Então, os professores aqui
por pressão tanto do governo municipal como do governo estadual, eles tentaram, né, alguns, uma parte dos professores, a fazer as aulas remotas, né, online, as aulas para os alunos. Mas isso não tem uma farsa, não tem ido à frente. Em Teresina houve pesquisa, né, que mostra que Teresina não funciona a aula remota, está funcionando, é o pior local no Brasil, apenas com 8% dessas aulas funcionando. Agora, novamente, a Prefeitura de Teresina está pressionando para retornar às aulas, e o governo do estado também já baixou uma medida, uma convocatória, para que as aulas funcionassem para os alunos do terceiro ano e que também os alunos que vão prestar o Enem. Mas isso também, por iniciativa até mesmo do sindicato, que entrou na justiça para que essas aulas não retomassem, porque tem a questão do contágio, né, com o Covid, e que a proposta é a nossa também, a nossa do PCO, que a volta às aulas só com a vacina. E aí, infelizmente, mais uma vez, o governo tentou retornar as aulas para os alunos do terceiro ano, e nem os alunos atenderam o chamado. As salas de aulas ficaram vazias, os pais nem os alunos estão atendendo esse chamado. E agora teve essa medida que foi suspensa por ordem judicial. Mas também a gente quer colocar que, nesse momento, deveria acontecer era a suspensão do Enem, porque os alunos das escolas particulares, esses sim, fizeram as inscrições para o Enem, e são eles que vão participar realmente do Enem. Então, vai favorecer somente os alunos ricos, né, que estudaram até na pandemia, que tem professores até individualizado, e nós achamos que as aulas não aconteceu para os alunos, não estão preparados, portanto, o Enem não deva acontecer, porque quem vai ficar beneficiado são os alunos das escolas particulares. É isso. E como que está a situação da população em geral aí de Teresina, principalmente da população mais pobre, numa crise que a gente está vivendo, crise econômica, que nem essa, crise sanitária? Qual que está a situação aí em Teresina? Olha, a população, hoje nós estivemos fazendo um ato, né, pelo Fora Bolsonaro e pela eleição, pela convocação das eleições com Lula candidato, e vimos a população no mercado do Parque Piauí se reclamando mesmo da carestia, do custo de vida, porque o Piauí é um estado que é um estado dos mais pobres do Brasil, e o desemprego aqui é grande, e as mulheres também são as mais prejudicadas, né, que com a questão das aulas não estarem funcionando, as mulheres também não podem nem não tem como deixar seus filhos para trabalhar, e com isso uma coisa prejudica a outra, né? As mulheres, muitas mães, né, são donas de casa, chefes de família, e muitas vezes vivem de bicos, né? Então, a situação está se agravando por conta do desemprego, por conta do Covid, por conta da carestia, e a população do Piauí, que já era pobre, né, já era sofrida, está sofrendo muito mais com essa pandemia. Você falou de um ato aí que o PCO organizou hoje em Teresina. Quais são as atividades que o partido tem organizado em Teresina esse ano e tradicionalmente? E onde, em quais lugares? É no centro da cidade? E também se faz atividades em outras cidades do Piauí? Como que tem sido
a atuação do PCO nos últimos anos e particularmente esse ano aqui? Então, as nossas atividades, elas se mantêm todos os domingos, né? Nós estamos nas praças, nos mercados, fazendo, aqui nós até criamos uma denominação, né? Que nós estamos fazendo os atos públicos e a gente coloca uma caixa de som na praça, com microfone, cartazes, faixas, e aqui nós chamamos esse ato, né, de rádio calçada, porque é uma espécie de rádio alternativa popular de você ter como se comunicar, porque a imprensa realmente nas eleições elas fecharam cada vez mais. Não sei se você tem a informação, né, que nós aqui foi publicado, né, pelo TRE Piauí, como foi aprovado pelo TRE, pelo juiz do TRE, que as nossas contas, a conta do partido não foi aprovada. E isso a imprensa fez um alarde, porque só eles falam, né? A imprensa no Brasil inteiro ela tem um domínio, né? É uma concessão dada para que eles só coloquem para falar para as pessoas, para o segmento de interesse deles. São os candidatos que têm tempo na TV, que têm também, até mesmo fora da eleição, eles já falam 20 minutos, 30 minutos, que é assim, eles têm um espaço que eles querem na TV e também nos rádios. Então, aí nós estamos mostrando que o partido recorreu dessa decisão e nós vamos continuar mantendo como a nossa candidatura, né? E aqui, no caso, eu sou candidata a prefeita e a vice-prefeita é a professora Albetiza, e temos também um candidato que é o Tom Zé Soares. Nós estamos continuando a nossa campanha, e que a nossa campanha das eleições ela não é diferente do dia a dia das nossas lutas. É apenas mais um espaço que a gente tem para falar com a população, porque é um momento onde todos estão discutindo política, e nós fazemos disso uma tribuna de luta e também de denúncia do que ocorre com a população. E, com isso, nós vamos marcando o nosso espaço de mostrar que nós temos um partido, que é um partido que luta pelo socialismo, por um governo operário e também por todas as reivindicações dos trabalhadores. Lourdes, você já foi várias vezes candidata aí em Teresina e no Piauí, né? Fala um pouco aí essas vezes. Quantas vezes você já foi candidata e a quais cargos? Então, desde que eu comecei a participar do PCO, né, e as eleições, ela acontece de 2 em 2 anos, né, ou de 4 em 4 anos, né, quando tem para governo estadual e para municipal, nós participamos das eleições. E nós sempre participamos com aquele intuito não de criar uma expectativa, de criar uma ilusão para a classe trabalhadora que a eleição vai mudar a vida dos trabalhadores, porque não vai, é uma manobra política onde você pode até comparar, né? Os meus pais, eles votaram, meus avós votaram, eu votei, minhas filhas estão votando, mas a vida ela continua a mesma. É uma classe dividida. Os pobres sofrem mais com o desemprego, com a carestia que está agora se acirrando cada vez mais. E tem mais assim uma questão, não é? É que a
as condições de vida, elas não melhoram, e a gente procura mostrar para a população que foi assim, mais ou menos manipulado, né, de que tudo que ocorre de dificuldade para o povo é uma questão de corrupção, que os políticos são ladrões, para generalizar a questão para qualquer político, né, até para nós da esquerda, né, para que a população tenha essa rejeição. Na verdade, a população não quer participar das eleições, mas é porque também elas estão começando a perceber. E esse é o nosso papel, de mostrar que a eleição não vai resolver o problema das condições de vida da classe trabalhadora. E que as condições, se elas não estão boas, que o salário é baixo, sabe, o salário de R$ 1.040, que é o salário oficializado pelo governo, né, pelos governos, não dá para uma família sobreviver. Aí nós, do PCO, nessa campanha, nós estamos desenvolvendo, né, e mostrando para a população que nós temos que ter um piso salarial de R$ 5.000, que não é um piso, não é um salário que a pessoa vai viver com luxo, com muita privilégios, não. Este valor de R$ 5.000 é o valor até mesmo estipulado para a Constituição, pela Constituição, que diz que o trabalhador precisa de um salário que dê para a moradia, para a alimentação, para a medicação, para o lazer. E aí tem aquele segmento de conservadores, e com representação também dos governos, dos empresários, que dizem que não tem como pagar o salário de R$ 5.000. Vai pagar como? Ora, não pode pagar porque o governo destina o dinheiro, as riquezas que é produzida pelos trabalhadores para os banqueiros, né? Agora mesmo, o governo está destinando para os banqueiros a cifra de trilhões de reais para os banqueiros, e são recursos que eles não têm nem a obrigação de prestar conta. Mas esses recursos também eles são desviados para os empresários, que quando sonegado os impostos, legalmente, eles sonegam os impostos que a classe trabalhadora paga rigorosamente, e quem mais paga impostos é a classe trabalhadora, porque é a maioria da população. E eles sonegam e depois são perdoados. E tem a isenção também, só para concluir aqui esse meu raciocínio, a isenção que é dada às grandes empresas, o pagamento da dívida, que vai mais de 45% para uma dívida para os banqueiros, e com isso não tem como sobrar dinheiro para manter um salário de R$ 5.000. Como é que então, Lourdes, seria pago? Da onde sairia o dinheiro para pagar um salário de R$ 5.000 para mínimo para os trabalhadores? Como arranjar esse dinheiro? A saída seria a estatização do sistema financeiro, nenhum recurso para esses grandes empresários, também para os latifundiários, que são beneficiados com empréstimo que eles também não pagam, nenhum favorecimento a empresários, a latifundiários, e que esses recursos sejam controlados pelos trabalhadores, com a estatização da economia, do sistema financeiro, e quer também que nós caminhássemos para derrubar o capitalismo, que o grande mal é que a produção das riquezas é entregue para os patrões, que nós derrubássemos o capitalismo e implantássemos um sistema socialista, onde os trabalhadores, através dos conselhos populares,
através de um governo operário, tomasse para si o destino da vida da população. Você falou conselhos populares. O PCO tem organizado conselhos populares aí pelo Brasil, né? Não sei se tem organizado também aí no Piauí, mas dá para você dar uma explicação geral assim rápida sobre o que são esses conselhos populares, Lourdes? Então, os conselhos populares são organizações de base que a gente pode até comparar, similar às associações de moradores. Por exemplo, um bairro. Eu moro num bairro que tem cerca de 5 mil pessoas neste bairro, mas não é existe uma associação de moradores que é de fachada. Ela não controla esses moradores que aqui moram, eles contribuem pagando seus impostos, e os impostos não retornam nem nas escolas, para as escolas que estão sucateadas, nem para o salário dos professores e nem também para a assistência à saúde. Então, é como se a necessidade dos conselhos de existir para que haja um gerenciamento, uma organização real, que nós conduzíssemos todas as necessidades dos trabalhadores através da nossa própria organização. Você, né, você é candidata à prefeitura de Teresina, mas você chegou até a falar que, com relação às eleições, né, os principais candidatos eles são muito mais vistos aí na televisão, nos meios de comunicação, do que os outros candidatos. Você falou a questão da isso daí é uma coisa antidemocrática, né? O PCO, você já foi candidato várias vezes, né? E poucas vezes você foi entrevistada ou então participou de debate. Você já participou de algum debate na televisão ou tem expectativa de que o PCO vá Não, participar? assim, nestas eleições, no começo teve, um tempo atrás, eles abriram para nós participar, para a gente participar dos debates, né? Agora, recente, por uma decisão dos TREs, né, TSE também, está sendo impedido que não, obrigatoriamente, as emissoras de televisão não devem deixar de que os candidatos, no caso, nós, o PCO, porque somos um partido que não temos a representação parlamentar, de participar. Eles podem convidar também, mas eles não fazem. E aí, qual que é o papel dos juízes que decidem isso? A gente acha que os juízes eles tomam uma decisão que não é deles, de criar normas, regras, embustes durante a eleição e mesmo fora da eleição, que impede a participação dos partidos menores de participar das eleições. E a gente até coloca, né, como é que esses juízes, né, eles não foram eleitos e querem decidir sobre um processo que deveria ser democrático. Então, nós defendemos também que os juízes eles têm que ser eleitos, né, para que eles possam, de igualdade, para poder decidir sobre um processo democrático, ou mesmo sobre a vida dos cidadãos, eles possam também passar por um crivo, por um respaldo, por uma eleição da população. E isso torna-se o juiz se proclamam como dono da verdade, como se fossem uns deuses, e toma essas medidas contra a população. Isso atrapalha o processo das eleições e isso só vem a fortalecer a ditadura que são as eleições, onde nós apenas participamos de acordo com os nossos meios, né, de vídeos na internet, também de rádios calçadas, né, de protesto nos bairros, como fizemos hoje,
enquanto eles arrecadam com fundos de campanha milhões de reais para pagar advogados, contadores, assessorias e toda uma publicidade a favor da classe dominante, da classe da burguesia. Então, isso mostra que a gente tem que ver que é só na luta concreta que a gente vai mudar a situação de vida dos trabalhadores e não acreditar nas eleições, que a eleição é uma farsa. É um jogo de carta marcada para que a própria burguesia se mantenha no poder e possa estar continuando, dando continuidade ao sofrimento, à exploração dos mais pobres, do povo pobre. Bom, muito obrigado, Lourdes Mello, candidata do PCO a prefeita de Teresina. Valeu pela entrevista, Lourdes. Você que vai assistir daqui a pouco aí a entrevista, pode curtir o vídeo e compartilhar com todos os seus amigos. A gente volta nos próximos dias entrevistando mais candidatos do PCO nessas eleições municipais. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, Lourdes. Boa campanha para o PCO aí em Teresina. Pois, muito obrigado também pela essa oportunidade. Nós vamos continuar na luta e vamos enfrentar de frente enfrentar os partidos da burguesia e todos os empresários e tudo. Vamos lutar, vamos chamar o trabalhador para ir à luta, para derrubar o Bolsonaro e convocar eleições gerais com Lula candidato. Beleza, tchau. Obrigado. Tchau.